Olá, boa tarde. Está no ar o Você Vale na TV. Hoje, a nossa pauta é sobre estrabismo, um problema de visão que pode ser resolvido ainda na infância. Você sabe o que é estrabismo? Fique aqui conosco que saberemos todos os detalhes e soluções para esse problema ocular. Para isso, convidei a oftalmopediatra Luza Reis. Ela é graduada em Medicina pela Universidade Federal de Sergipe, fez residência médica na Universidade de Santo Amaro, em São Paulo, com certificação do MEC e título de especialista em oftalmologia pela CBO. Também especialista em oftalmopediatria e estrabismo pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Luza Reis foi preceptora voluntária clínica e cirúrgica do setor de estrabismo e também subespecializou-se em catarata congênita. Durante os 5 anos em São Paulo, entre residências médicas e fellowship, foi membro das reuniões conjuntas de estrabismo realizadas em grandes escolas como o Hospital das Clínicas, Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e Unifesp, participando como palestrante em simpósios e congressos da área. Nossa convidada também trabalhou como oftalmologista da APAI, também em São Paulo, adquirindo experiência no exame oftalmológico em pacientes com síndrome de Down, paralisia cerebral ou outras necessidades especiais. E desde 2014, ela é membro internacional da Associação Americana de Oftalmologia Pediátrica e Estrabismo, AAPOS. Seja bem-vinda ao Você Vale na TV, Luza. Para a gente é uma grande satisfação ter você aqui hoje com a gente. Obrigada, para mim também. Obrigada, Grace, pelo convite. Obrigada também. E eu quero dizer, para começar, conhecer um pouco de sua história. Quem é Luza, né? Como que a Luza partiu para a medicina e depois para uma grande especialidade, né, da oftalmologia pediátrica? Então, Luza, eu descreveria, né, uma jovem garota que desde cedo gostava de lidar com pessoas. E aí a gente vai pedindo, né, a Deus uma orientação, e eu acredito que no meu coração sentia vontade de exercer a medicina por lidar com pessoas e por ser uma área grande, de várias oportunidades, não só restrita a uma única coisa. Várias oportunidades eu poderia trabalhar em vários locais, em hospitais, em clínicas. Isso te atraía bastante? Isso me atraía. Eu acho que eu não gosto muito de ficar, assim, restrita da rotina. Eu gosto de mudar um pouquinho a rotina. E aí fiz a medicina. No meio da faculdade, eu acho que quando eu comecei a faculdade, eu lembro muito bem que a minha atração pela criança sempre existiu. Sempre existiu. E um dia eu era adolescente estudando, né, no meu ensino médio ainda, eu vi uma foto de uma mãe, de uma mulher gestante. E olhei aquele bebê dentro da barriga da mulher e comentei com minha mãe: nossa, mãe, isso aqui é muito perfeito, não é? É muito perfeito todo o crescimento, desde a concepção até todo o desenvolvimento do bebê na barriga da mãe. É marcante. E é marcante, né? E fiz a medicina e tudo relacionado à criança. Então, todos achavam que eu ia ser pediatra. Isso de certeza. Pediatra, né? E aí, no meio, ainda pensei em ser ginecologista, obstetra, né? Pensei. Mas, quando eu fiz a matéria de oftalmologia, por incrível que pareça, aquela área menos provável, e eu comecei a me encantar com a oftalmologia. Tanto pelos professores que a gente teve, que eles passavam a matéria de forma, talvez seja porque era uma coisa que já era o caminho para seguir. Alguns se interessavam, outros não, mas eu me interessei. Eu achei o olho um órgão, assim, completo. Complexo, apesar do tamanho, e ligado, sensível e ligado a todas as áreas do sistema. Vamos dizer que alterações sistêmicas, existe uma interação muito próxima com o olho. E isso me marcou bastante. E como, através do olho, a gente pode ver alterações, por exemplo, cardíacas, alterações como diabetes e outras, enfim, infecções, problemas reumatológicos podem ter alterações oculares.
Então eu fiquei pensando, nossa, como é que um olho pode ter tanta coisa? Tantas funções. Tantas funções. E aí eu fiquei encantada com a oftalmologia. Eu disse, não, eu acho que agora eu vou ser oftalmologista. E aí, mas aí no meio, e aquele sonho de trabalhar com criança? Como é que vai ficar, né? Só que dentro da oftalmologia, eu vi uma área que para mim foi muito tocante, especial, que é a questão da prevenção à cegueira. Eu fui lendo alguns livros na biblioteca da faculdade e alguns livros mostravam que existe uma incidência de cegueira infantil muito grande, não aqui no Brasil, que ainda é um país em desenvolvimento, mas principalmente nos países subdesenvolvidos. Existe uma incidência muito grande de cegueira infantil. E eu fiquei imaginando, nossa, como deve ser a vida de uma criança cega, né? E aí, estudando, me aprofundando, eu vi que existem doenças que acometem as crianças que podem ser prevenidas para que elas não fiquem cegas. Tipo quais? Tipo as infecções, as que eu estava estudando especialmente naquele momento na faculdade, era a conjuntivite neonatal. A conjuntivite neonatal é uma doença transmitida da mãe para o filho durante o parto, através de bactérias que ficam no canal vaginal da mãe, que podem infeccionar a conjuntiva da criança e aí dá conjuntivite no momento do nascimento. No momento do nascimento, justamente. E aí causa conjuntivite. E a conjuntivite, se não tratada, as bactérias podem causar algumas opacidades na córnea, que é a parte transparente da frente do olho, e a criança ficar com a visão comprometida. E é muito sutil, né? Muito. E perceber isso... Justamente. E aí, o que eu estava estudando na época era a conjuntivite neonatal, que pode ser prevenida hoje com algumas medicações que nas maternidades as enfermeiras já aplicam no olho da criança para já... meio que matar as bactérias que, fazer por uma acaso, limpeza, né? Possam ter sido transmitidas da mãe para o filho. E outras doenças, como, por exemplo, crianças que moram em países subdesenvolvidos, que têm deficiência de vitamina A, podem desenvolver cegueira. Como o nosso, né? Como o nosso, em algumas áreas, né, periféricas, enfim. E a gente sabe que a incidência é mínima, mas existe. E a principal delas, doenças, depois de ter estudado, ter feito toda a minha carreira oftalmológica, né? E eu vejo que a principal causa de cegueira infantil seria a catarata congênita, né? Porque é uma doença que não depende tanto do desenvolvimento do país, é uma coisa que pode ser transmitida, a mãe pode ter adquirido uma infecção durante a gestação, como rubéola, como toxoplasmose, enfim. E hoje, infelizmente, aqui no Brasil, muitas mães estão adquirindo, que é a Zika, principalmente a Zika, e algumas infecções durante a gestação podem ocasionar problemas oftalmológicos na criança. E dentre uma delas é a catarata congênita, que é revertida. Ou seja, se tratada, a criança não desenvolve a cegueira. Ainda bem. Então, assim, isso me encantou muito, a questão da prevenção à cegueira infantil. E por isso você se especializou. Por isso eu me especializei em oftalmologia pediátrica, para estudar as doenças que acometem as crianças, as doenças oftalmológicas da criança. Para mim foi muito bom fazer essa especialização e a gente aprendeu sobre outras doenças e dentre elas, vamos dizer que a principal doença que acomete a criança, fora os problemas de grau, é o estrabismo. Que é até importante justamente falar aqui para o nosso público, né? O que é de fato o estrabismo? O estrabismo é um desalinhamento ocular, uma falta de paralelismo ocular. Aí é que está, a gente aprende todo o desenvolvimento visual da criança. Quando a criança nasce, a visão dela não está desenvolvida. Existe todo um processo de amadurecimento da visão. Quando que ela está madura, de fato? Ou não existe esse borderline, vamos dizer, entre o amadurecimento real infantil da visão e a fase adulta? Existe sim, existe uma idade que, vamos dizer, que a gente preconiza como o estágio final do amadurecimento ocular da criança e, consequentemente, do adulto. Ou seja, o olho cresce, vamos dizer, até mais ou menos 7 anos de idade, desenvolve até os 7 anos. Então, toda essa fase, antes dos 7 anos, ele está em constante mudança. Mas vamos dizer que o primeiro ano de vida é o ano que o olho mais muda, que o olho mais desenvolve, que cresce mais ou menos do tamanho do adulto, e as células que transmitem a visão para o cérebro
não só o olho, mas o sistema nervoso central também, o cérebro da criança também está ainda em desenvolvimento. Tanto que ela vai desenvolver todos os reflexos dela à medida que ela for crescendo, né? Quando a criança nasce, ela não consegue sentar sozinha, não consegue andar. Então vai desenvolvendo, vai ganhando força para poder desenvolver. Mesma coisa o olho, ela não consegue enxergar. E aí as células da retina, fotorreceptores, vão crescendo, vão amadurecendo para transmitir a visão para o cérebro da criança. Eu diria que 1 ano de idade é o ano que mais muda, ou seja, doenças que acometem crianças congênitas, vamos dizer, quando ela nasce, bebezinha, são doenças que podem ter consequências para a vida toda dela, para o resto da vida dela. E podem prejudicar, vamos dizer, comprometer o desenvolvimento da visão dela de uma maneira muito forte, muito grande, porque ela meio que perde toda a fase principal do desenvolvimento da visão. Mas, depois de 1 ano, ela ainda vai desenvolver, mas de uma forma mais lenta, mais paulatina, até os 7 anos de idade. Por isso que a gente disse que o desenvolvimento até os 7, mas o primeiro ano de vida também é muito importante. E talvez é por isso que muitas vezes a gente olha para uma criança nessa fase até 1 ano e pensa que ela é estrábica sem ser. Sim, no futuro? Sim, até os 4 meses a criança pode simular um estrabismo, porque o olho, a visão não está desenvolvida. Então ela não tem como fixar um objeto. E confunde, né? Confunde, porque o estrabismo, como eu falei, é o desalinhamento. O bebê vai desenvolvendo um reflexo, que é o reflexo de fixação. Ou seja, nós temos 2 olhos que fixam uma imagem só. Então, para ele fixar uma imagem só, os 2 olhos têm que estar paralelos. E essa imagem que chega nos 2 olhos, ela se junta para que a gente enxergue uma imagem só. Então, até os 4 meses, a criança pode não ter esse paralelismo ocular. Por quê? Porque a visão dela não está desenvolvida. Está se formando. Aí, depois dos 4 meses, onde esse reflexo já está maduro, aí sim que a gente pode perceber se a criança realmente tem estrabismo ou não. Essa dúvida só tem como ser tirada na consulta. Lá com você, com certeza. Bom, hoje estamos conversando com a oftalmopediatra Luza Reis. O tema da nossa conversa é estrabismo, um problema de visão que pode e deve ser corrigido ainda na infância. Continue aqui, voltamos em instantes. É a feira de verão, comidas típicas, artesanato. De 15 a 31 de janeiro, na Praça de Eventos da Orla de Atalaia. É a feira de verão. Estamos de volta com o Você Vale na TV. Hoje convidamos a oftalmopediatra Luza Reis. Ela lançou uma campanha que alerta sobre o tratamento do estrabismo ainda na infância. Bom, Luza, você passou pela PAI, um grande centro, uma grande referência pelo lado, vamos dizer, de apoio, né, a crianças com dificuldades, crianças especiais, enfim, e que realmente precisam, né, de todo acompanhamento oftalmológico, cirúrgico, enfim, odonto, pediatra, é multidisciplinar. Um acompanhamento multidisciplinar. Então, como que foi para você essa experiência? Foi fantástica. Eu sentia prazer de ir para a PAI atender, muito, assim, é convencional que entre os meus colegas oftalmologistas e outros profissionais da área, todos nós sabemos que examinar a criança não é uma tarefa fácil, né? Mas eu acredito que seja, mas não é, porque a criança é danada. Alguns pais até ficam preocupados, a criança está... Que trabalho que vai dar. A criança está chorando, mas é o mundo delas, entendeu? E imagine uma criança especial, que as pessoas falam, é especial. Para mim, ela é especial porque para mim é especial, mas não porque ela é diferente. Ela tem um problema de saúde, como todos nós temos, e que tem a sua particularidade. A gente tem que saber como lidar com cada situação, entendeu? Então, atender crianças se torna fácil quando você se introduz no mundo delas e você entende, né? E você entende as limitações dela e como
e você se torna entendível para elas, entendeu? Porque como você vai querer medir a visão de uma criança mostrando as letras se ela não sabe ler? Ou, enfim, como você... E um desafio lá da PAI, para mim era um prazer ir. Por quê? Porque as crianças com síndrome de Down, para mim, elas têm uma particularidade, elas são muito carinhosas. Dóceis, né? São muito dóceis, são muito carinhosas. E eu aprendi muito. Aprendi pelas histórias da vida de cada criança, pelos pais, né, que depositam muita confiança na gente, e pelas diversas patologias que a gente vê lá. Cada criança com síndrome de Down com sua particularidade. Em geral, eu vejo que quando a criança com Down tem um apoio familiar, existe uma estimulação do desenvolvimento dela, não só linguístico, como visual, como educacional. Quando existe essa estimulação, a criança com síndrome de Down, ela desenvolve as atividades dela, assim como uma que não tem síndrome nenhuma. Tem uma evolução muito tem uma evolução maior, né? muito, muito boa. Então, enfim, resumindo, foi uma experiência muito, muito gratificante para mim. Deixei porque eu me mudei de cidade, né? Voltou para cá. Porque eu voltei para cá, mas se eu estivesse lá... Mas pensa que é interessante esse seu projeto de introduzir também dentro do seu consultório esse apoio direto às crianças da PAI. Justamente. Pelo menos atendendo, né, 1 ou 2 por semana. Acho que já dá uma continuidade desse seu trabalho. E a gente vai também recebendo alguns pacientes que não são da PAI, mas assim, pacientes... que tem a síndrome de Down. Vamos falar do estrabismo, como que é o processo de identificação da criança estrábica, quando que é sugerido, né, uma cirurgia, certo, ou uma prevenção apenas que no futuro ela possa, enfim, ter essa doença revertida. Sim, a gente, através da consulta do exame, né, a gente observa o paralelismo ocular da criança. Existem instrumentos que a gente trabalha, mas principalmente com brinquedos. Interessante, assim, que no meu consultório a criança já chega, já tem brinquedos. Já tem brinquedos. Então, para a gente examinar a criança, tem que ter brinquedo. Ela não se sente inserida nessa questão traumática, às vezes. Justamente, né? Se a gente chega no consultório e vê aqueles aparelhos tudo grande, né? Então, ela tem que ter alguma coisa que identifique ela. Isso. Então, já encontra um brinquedo. E em alguns livros da oftalmopedia fala assim, cada olhar um brinquedo. Então, ela olha para um brinquedo, daqui a pouco enjoa daquele brinquedo. Então, você tem que ter outro brinquedo, porque a gente precisa do olhar dela. Verdade. A gente tem que observar o olhar, o comportamento visual. Então, a gente trabalha muito isso, com o comportamento visual através dos brinquedos. E aí, então, a gente mede o estrabismo, se ela tem o estrabismo, a gente tem instrumentos para medir o tamanho do estrabismo, o tipo de estrabismo que a criança tem. E, por fim, a gente faz o exame de grau, para ver se o grau interfere no estrabismo ou não. Existem alguns estrabismos que é totalmente dependente do grau. Bastando a criança usar óculos, já reverte o estrabismo. Em quanto tempo, mais ou menos? Ou é relativo de criança a criança? Se o estrabismo estiver relacionado totalmente ao óculos, a criança vai ter que ficar usando o óculos até, no mínimo, 7 anos de idade ou mais, porque são estrabismos que a gente fala acomodativos, ou seja, eles precisam usar o óculos para que o olho não faça o esforço de compensar o grau e, consequentemente, desviar. Precisa desse conforto, né? Isso, precisa desse conforto. Então, o óculos, esse estrabismo, vamos dizer, apesar de que alguns pais não gostam, porque acham que a criança fica dependente do óculos, mas para mim, eu acho que é um dos melhores, porque dos males, basta assim, só usar o óculos claro. E tá ótimo. Mas tem outros não, tem outros que não são tão dependentes do grau e precisam ser submetidos à cirurgia. E o estrabismo é uma doença tratável. O tratamento do estrabismo é eminentemente cirúrgico. Irreversível. Irreversível. Alguns pais ficam, mas precisa de cirurgia? Sim, o tratamento é cirúrgico. Se não for com óculos, é cirurgia. Mas não só cirurgia, existem alguns outros tratamentos, como alguns fármacos, o principal dele é o Botox. O Botox é uma opção que a gente tem para utilizar em alguns pacientes, em casos especiais, para reverter o estrabismo. Porque o que é que o Botox faz? Ele enfraquece a musculatura. Então, a gente aplica o Botox no músculo e relaxa, para relaxar a musculatura e tentar alinhar o olho. Interessante. Mas são casos especiais, casos isolados, mas
o tratamento definitivo e mais, vamos dizer, preciso é a cirurgia, certo? E como é o pós-cirúrgico? O pós-cirúrgico, ele é tranquilo, né, entre aspas, se não fosse em criança, né, que é agitada, que gosta de brincar. Mas ela não sai da cirurgia com esparadrapo? Não sai com curativo. Sai com um curativozinho, mas que é tirado no mesmo dia ou no outro dia. Mas não precisa ficar usando um esparadrapo em casa, só pingar colírios. Pingar colírios, ter um certo repouso, né, por alguns dias, mas pode assistir televisão, pode comer todas as comidas, pode ler um livro, pode usar o iPad, o tablet, normalmente. Só precisa os pais estarem acompanhando para pingar os colírios, para desinflamar. Porque é uma cirurgia que, qualquer processo cirúrgico, ele causa uma inflamação e a gente precisa usar o colírio para desinflamar e prevenir uma infecção. Ter um cuidado sobre isso. Olha, queria, antes da gente encerrar o programa, falar sobre a sua campanha. Certo. Acho que é uma campanha que você achou a bandeira aqui em Sergipe, que eu achei muito interessante e que todos merecem conhecer. Fala em resumo sobre ela. Sim, falo. A intenção da campanha é informar, né, deixar com que as pessoas saibam o que é o estrabismo e saber que é uma doença que ela tem tratamento. E, principalmente, conscientizar os pais que a criança não precisa passar pelo bullying, porque hoje em dia é um processo, um assunto até de alguns estudos sobre o bullying causado nas crianças que têm estrabismo, não só crianças. É interessante informar também que o tratamento do estrabismo não é só feito em crianças, mas também em adultos. Tem adultos que passam a infância toda dele com estrabismo, são adultos com estrabismo e acham que não tem mais jeito a doença dele, mas sim tem. Então, isso é um alerta. Sim, então nós não precisamos, como eu falei, o estrabismo não tem graça nenhuma, então a gente não precisa, o adulto, a criança, o adulto não precisa passar por esse constrangimento para poder ter sua doença tratada. Então, minha intenção é mostrar para a população que o estrabismo tem tratamento e que ele está acessível, tanto para crianças quanto para adultos. Perfeito. Agora, Luza, por que você vale? Eu estou de coração aberto, gosto, amo o meu trabalho e me dedico, procuro saber, estudo para que eu possa oferecer o melhor tratamento para os pacientes. E nós sabemos que somos falhos, temos as nossas falhas, mas assim, quando nós fazemos nosso trabalho com amor, com carinho, com dedicação, na maioria das vezes dá certo. Então, é isso. Funciona. Funciona. Com amor, tudo funciona. Muito obrigada, Luza. Foi um prazer muito grande ter você aqui com a gente. Hoje conversei com a oftalmopediatra Luza Reis sobre a importância de tratar o estrabismo ainda na infância. Se você perdeu o início da nossa entrevista e quer rever ou até mesmo compartilhar com alguém, já já a conversa estará disponível no portal a8se.com e no aplicativo Atalaia Mais. O Você Vale na TV fica por aqui. Voltamos na próxima semana. Eu espero vocês. Até lá!